contar o problema, você diz, não, mas Deus tem promessas para a sua vida. Comigo assim, se você me vê triste, cabisbaixo, sentado ali, aí a pessoa senta e aposta, rapaz, estou passando por uma luta. Mas é todo mundo. Apóstolo, fica firme, Deus tem uma promessa para a tua vida. E de tanto ouvir isso, eu comecei a acreditar. Mas no que eu comecei a acreditar e me animar, o Espírito Santo começou a me alertar para algumas coisas. Por exemplo, olha só, salvo o melhor juízo, eu acho que é Isaías 43, quando passares pelas águas, quem é bom de Bíblia, me lembra aí? Isaías 43, eu acho. Quando passares pelas águas, as águas não. Isaías o quê? 42? 43. Até ninguém se entende. A banda está 3, outra banda está 2. Então me ajuda aí. 43, 2. Eu falei certo, viu? Eu falei 43. Olha aqui, ó. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. A promessa ali está onde? Diga, eu estarei com você. Onde é que está a promessa? Quando é que ela se cumpre? Quando eu passar pelas águas. Esse é o problema, gente. Todo mundo tem promessa para você. Só não te lembra que promessa não chega antes de processo. Quando passa, pastor, a Bíblia diz que o Senhor estará contigo. Mas quando passares, ali, ó, outro ali, ó. Quando passares, eles não se submergirão. Deus tem uma promessa, você não vai se afogar nesse rio. Diga amém. Mas vai ter que passar por ele, processo. O problema é que a igreja só ensina promessa. Deus tem uma promessa para a sua vida. E você fala o quê? Vamos lá, vamos treinar. Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém, aleluia. Mas não tem promessa sem processo. Você quer promessa e não quer processo, meu irmão? Ali, outro ali, ó. Deus tem uma promessa, você não se queimará. Aleluia, oh, glória a Deus, o processo. Quando passar pelo fogo. Onde é que está o processo? Quando? Agora pergunta se alguém quer essa promessa. Depois que sabe que ela é precedida pelo processo. Suas promessas têm processo, meu filho. Você não tem direito a nenhuma promessa cumprida na sua vida sem que você não passe primeiro pelo processo. O problema da igreja é que a igreja é fraca de Bíblia. A igreja é fraca, líder fraco, pastor fraco de Bíblia, apóstolo fraco de Bíblia. Fica liberando o processo. Aí vem a turma do louvor e libera a promessa. Deus tem grandes promessas na sua vida. E a igreja vai se agarrar aqui. E o cara fala um amém, né? Ninguém chega e diz amém. Aí o Espírito Santo diz, vamos deixar o pessoal desanimar. É um texto que me chama a atenção. Imagine só, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar com vocês. Só fazendo pano de fundo para vocês entenderem a mensagem. Quanto tempo Israel caminhou no deserto? Quem lembra? 40 anos. Em linha reta? Não. Fazendo o quê? Dando volta. Dando o quê? Volta. Aí agora chegou a hora de conquistar a terra. Primeiro obstáculo, Jericó. Gente, pare para pensar o que deu na cabeça de Deus quando ele disse assim, já caminharam 40 anos... Quem caminha 40, caminha mais 6 dias dando uma volta de mais ou menos uns 40, quase uma hora, a cidade era grande, e no 7º dia iam dar 7 voltas, e na última volta gritar. Eu me pergunto, e queria fazer essa pergunta para vocês, porque aqui é só líder, então só tem cabeça pensante, por que Deus usou essa estratégia? Por que Deus não botou logo o pessoal para guerrear? Se ele ia derrubar a muralha, como de fato derrubou, porque ele disse, olha, cerca a cidade, quando eu der o comando, grita. Não.
Deus disse: não, Israel aguenta mais um pouquinho. Caminharam 40 anos, vão caminhar agora mais uma vez 6 dias. E no 7º dia, então, eles vão dar 7 voltas, sendo que na última volta eles vão gritar e as muralhas vêm ao fim. Então, esse relato de Jericó, olhando na minha perspectiva, né, o que antecede aí a conquista de Jericó, eles estão diante da primeira grande vitória deles, porque Jericó era a cidade daquela época mais importante, mais imponente, né? E Deus dá algumas instruções bem específicas, como vocês vão ver aqui. E nessas instruções, gente, Deus coloca uma coisa que me chamou a atenção, que é esse algo a mais. Faz mais um pouquinho de caminhada, faz mais um pouquinho de rodear. Já rodearam 40 anos, rodeia mais um pouco. E por que será que Deus atua dessa maneira com a gente? E lá no versículo 2, vocês vão ver, Deus diz assim: olha, eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Eu só quero ver se o compromisso de Israel permanece comigo antes da conquista. Então, nessa manhã eu quero pensar sobre o compromisso antes da conquista. Porque antes de qualquer conquista na minha vida, Deus exige um compromisso. Deus disse: Josué, eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Esse milagre está onde, gente? Esse milagre está lá no céu, sim ou não? Está lá no céu. Mas a manifestação dessa conquista na terra foi exigida por disciplina. Foi exigida por alinhamento e obediência. Então, onde é que será que está na nossa cabeça essa ideia de que existe conquista sem compromisso? E eu quero, à luz desse texto hoje, pensar com vocês sobre, primeiro, o que tem nos arrancado do compromisso, consequentemente sabotado as nossas conquistas. E depois, que atitudes Deus exigiu de Israel para que através do compromisso a conquista fosse estabelecida. Então leve isso para a sua célula, leve isso para o seu ministério, porque todo mundo diz: não, a irmã vai conquistar, não, o irmão vai, pastor, tenha certeza que o Senhor vai conquistar. Muito bem, eu quero ter essa certeza, eu preciso dessa certeza, mas eu tenho que aprender que antes da conquista, o que vai consolidar a conquista, vai consolidar a minha certeza, é o compromisso. Sem compromisso, sem conquista. Então, como começar a corrigir as coisas? Por quê? Sem processo, sem promessa, sem compromisso, sem conquista. Porque a igreja foi inundada, gente, por um discurso mentiroso. O tempo todo Deus tem promessa, Deus vai cumprir a promessa, Deus vai... E a gente se agarra nisso e diz: não, peraí, não é isso, não é bem assim, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Você quer promessa? Então aprenda que tem processo. Você quer conquista? Primeiro aprenda que você tem compromisso. Deus não pode realizar compromissos na vida de quem não tem compromisso. Deus não pode realizar conquista. É por isso que você vai ver crente a vida toda patinando, e você diz: meu Deus, o que houve com aquele rapaz? O que houve com aquela irmã? Ele quer a conquista, mas não quer o compromisso. O que houve com aquele líder, com aquela líder? Ele quer conquista, mas não quer compromisso. Ele quer promessa, mas não quer processo. Então vamos orar para Deus falar a nossa mente, ao nosso coração. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse café. Fala ao coração dos seus filhos e que o Senhor nos honre, Pai, aqui poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Eu hoje fui ali no café. Cadê o Fábio? Falei: Fábio, o que a gente precisa para fazer esse bolinho crescer um pouco mais?
É porque o bolo de cenoura eu tive que botar uma lupazinha para pegar, era tão pequenininho. O que a gente precisa fazer para esse carpaccio de queijo aí engrossar? Esse apóstolo, com o dinheiro que entra das ofertas, levanta a mão para o céu porque ainda tem bolo. Então eu falei, quanto é que você precisa para fazer um café para a gente ficar animado? 5 mil reais? Ele disse, não, apóstolo, pelo amor de Deus, 5 mil reais? Vai ser café com almoço. Aí eu falei, quanto? Eu disse, apóstolo, se eu tiver 1.000, o bolo vai alargar. Então hoje eu vou precisar aqui, irmãos, sinceramente, que eu vou levantar, eu já estou dentro disso, eu vou levantar hoje aqui pelo menos 10 homens, né? Aliás, 5 homens com 100, e quantos? Mais 50? Mais 5? Mais 10 com 50. Bota a mão no bolso aí, vai orando aí, diz, Senhor, eu vou abençoar com 100. Pô, mas vai aumentar o bolo mesmo, né, meu filho? Eu até deixei o meu pedaço, eu vi tanto pedacinho pequeno, e aí eu falei assim, isso aqui é amostra grátis, filho? Se gostar, volta para pegar. Ele disse, não, apóstolo, é controle do açúcar. Eu calculei para todo diabético comer e o açúcar não subir. Eu falei, então nem vou comer. Então, segundo as palavras dele, 1.000 reais, confirma para o povo aí. O bolo vai aumentar, tudo vai melhorar no café. Se não melhorar, eu vou tirar ele da liderança, hein, irmão? Então, vai orando aí no final, nós vamos levantar mais de 1.000, tu vai ver só. Vai aparecer até bacon no próximo café. Olha o que eu estou te falando. Muito bem, vamos ler o texto bíblico. Vocês se dispersam muito. Vamos ler o texto bíblico, Josué capítulo 6, do 1 ao 7. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Olha só. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando nas suas mãos a cidade de Jericó. Perceba, estou entregando. Eu entreguei. O seu rei e os seus valentes. Josué, o que depender de mim está tudo certo. Vamos ver se você se prepara para a conquista. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Já imaginou? 40 anos, agora mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeie a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. 5. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Muito bem. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse, levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E o último versículo. E disse ao povo, avance e rodeie a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Então, gente, vamos entender o seguinte, a conquista está estabelecida no céu. Deus disse, olha, vou entregar a cidade, vou entregar o rei, vou entregar os seus valentes. Agora, você que quer vencer no ministério, você que quer romper na célula, você que quer vencer na sua área de liderança, precisa entender o valor do compromisso. E aí, é isso que nós vamos ver agora. O que pode surgir? Vamos lá. O tema já falei, compromisso. O que pode surgir para desqualificar o nosso compromisso e impedir a conquista? Então vamos entender à luz do texto 4 princípios que desqualificam o nosso compromisso. Ou seja, que tornam o nosso compromisso inválido. E uma vez invalidado o compromisso, a conquista está comprometida. Então, gente, muito mais do que focar na conquista, é focar no compromisso. Muito mais do que focar na promessa, é focar no processo. Mas parece que hoje a coisa se inverteu. Se canta sobre a conquista, se declara sobre a conquista, se canta sobre a promessa, e a igreja embarca achando que tanto a conquista quanto a promessa são o alvo final de tudo. Ou seja, eu não vou passar por processo, vou desfrutar a promessa.
eu não vou precisar do compromisso, vou desfrutar da conquista. Vai ver a quantidade de gente frustrada que nós temos dentro do reino. Vai ver a quantidade de gente desistida, arrebentada. Orei tanto por isso, mas foi desqualificado no compromisso. Então a primeira coisa que desqualifica o seu compromisso: acatar a intimidação que anula a disposição para conquistar. Gente, olha como é que o texto começa. Jericó estava rigorosamente fechada. Ou seja, quando eles chegaram em Jericó, eles puderam ver toda a hostilidade da cidade. E as muralhas de Jericó, dizem entendidos, que ela tinha uma altura mais ou menos de 9 metros. Seria do chão até o teto lá do Sião. E uma espessura de 4 metros. Agora você imagina, se só em olhar, essa bicha não já não intimidava. Você chega ali, coitado, de 40 anos de deserto, e você vê 9 metros de altura por 4. Não vai muito longe. Ela era tão larga que Raabe tinha uma casa em cima da muralha. E ela não devia ser a única. Deviam ter outras pessoas ao longo da muralha que tinham, então, a sua casa. Então, perceba aqui, logo de cara, que tudo isso trazia para a conquista deles a intimidação. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. Quando é que você começa a ficar longe da sua conquista? Quando você começa a fazer as suas análises em relação à dificuldade. Porque é assim, porque é assado, porque desse jeito, porque dessa maneira. Eu até achei interessante, essa semana conversando com o pastor Nock disse assim: olha, o pastor fulano, um pastor procurou e disse: rapaz, nós temos que fazer alguma coisa. E aí disse: por quê? Não, porque a igreja Batista Atitude está abrindo uma célula aqui. Aí ele falou comigo, disse assim: se a igreja Batista Atitude resolveu o problema no complexo alemão, isso aqui vai virar o paraíso. Tem 1.200 igrejas lá dentro, não resolveram. Agora vamos ser, aí falei para ele, o problema é que o pessoal não raciocina. Porque ele falou isso como se fosse um tom de cobrança nosso. O senhor não vai fazer nada? Irmãos, vocês acham que quem vai liderar o trabalho da Atitude aqui mora lá na beira-mar? Vocês acham isso, hein? Que a Atitude pegou lá o cara que mora lá na cobertura, que dá de cara para o mar, e disse assim: você vai ser líder de célula lá no complexo alemão. Valeu-me Jesus Cristo. Irmãos, alguém lá teve brilhante, depois quer saber uma coisa, vamos separar cada um no seu quadrado. Aí, irmão, eu sei que você vem aqui, começa um trabalho lá no complexo alemão. Não é de lá? Só começa lá o trabalho lá. Eu disse para ele: pastor Nock, eu vou ficar maravilhado quando o senhor começar a abrir célula na Barra. Apóstolo, conseguimos abrir uma célula na Península, conseguimos abrir uma célula aqui naquela principal. Qual é a principal? Abelardo Bueno, Renan Betiba. Aí é algo sobrenatural, hein? O teu patrão falou assim: começa uma célula aqui na minha casa, aqui na minha... Então, gente, essas inocências, não dá para a gente ficar intimidado. Meu Deus, e agora? Eu quero que abra mais, eu quero que abra a Atitude, assim Atitude, a Vivinha, a Mortinha, novos começos, velhos términos. O que abrir para mim está valendo, não estou preocupado com isso. Você imagina? Mas é que nós somos inocentes. Não, mas inclusive tem uma célula da Atitude aqui na Zona Norte. Tá, agora quantas igrejas na Zona Norte tem célula na Zona Sul? É essa a realidade que a gente tem que estudar, gente. Aí fica intimidado. Como é que vai ser? Não sei como é que vai ser. Eu sei que tem pobre que não aguenta de segunda a sexta ficar vendo Morro Bandido, sábado, domingo o cara quer ir para a Zona Sul, ele quer ir para a Barra, ele vê aquelas avenidas grandonas, chega lá, irmão, tudo perfumado, cheiroso, bonito, aquele telão. Aonde é que a tragédia acontece? Eu vivi essa experiência que eu vou contar só para o senhor. Tinha um casal que saiu daqui e foi para essa igreja. 6 meses eles voltaram. Eu disse: o que houve? Eu disse: apóstolo, acabava o culto, a gente chamado para comer uma pizza, eu e minha mulher, numa noite, 300 pratas para comer pizza. Quem é que aguenta isso, pastor? Morando para cá, hein?
sentindo o ventinho quente depois do túnel. É todo mundo, hein? Que vai todo domingo, vão sentar 300. Não. Aí vai ter, aí eu entendo que deve ter a ala dos pobres, que vai parar lá na padaria Santa Marta. Tem a ala dos ricos. Mas o que eu quero colocar com vocês? Intimidação, gente. E é interessante por quê? Porque a intimidação, ela surge às vezes dentro da própria igreja. Ah, mas isso aqui não muda. Apóstolo, tem vezes que pergunta, você acredita realmente que isso vai mudar? Só querendo me intimidar. Aquele que eu saio daqui dizendo, não muda não, acho que eu tenho certeza de onde Deus me plantou. Eu tenho certeza de onde Deus me colocou. E eu vivo feliz com o chamado que Deus tem na minha vida. Eu sempre digo para Jesus, o meu maior medo de eu ir para a Barra do Sul, eu gostar de lá. Irmão, se eu gostar de lá, não volto a pisar aqui. Eu vou arrumar motivo para não estar aqui. Eu me conheço. Eu sei que eu sou diferente de você. Se você morar na Barra, tu não sai daqui porque o seu amigo está enterrado aqui. Você é cria. Não é isso? Fulano é cria? Não é assim que fala aí no morro? Cria. É cria. Você é cria. Eu não sou cria. Eu sou cria da Cidade Alta. Saí de lá. Quando eu voltei lá, deve ter o quê? Um mês que eu voltei lá. Meu Deus do céu, quando eu entrei, eu fui entrando orando, falei, meu Deus, por que eu não estou passando ali na Canitá? Ai, meu Deus, valei-me, Senhor, me guarda, prefiro a Alvorada, Jesus. Ai, meu Deus. Era tanto bandido naquela área lá, onde eu fui criado, que eu disse, meu Deus do céu. Então, intimidação, gente. Intimidação que a tua célula não vai crescer, intimidação que o ministério não vai crescer, intimidação que aqui não cresce nada. Então os próprios, vocês acham, por que vocês acham que Deus mandou a turma marchar de boca fechada? Quem ia desanimar o coração de Israel não eram os habitantes de Jericó, eram os próprios israelitas. Josué está doido, será que Josué acredita mesmo que isso vai cair? Deus disse, Josué, oi, tem um comando aí, todo mundo de boca fechada. Deus conhece o povo que tem. Ah, não é, gente? Irmãos, quem mais tira o incentivo de um líder na nossa geografia são os que vivem na geografia. Aonde eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu lidero no Engenho da Rainha. E aí, o pessoal, Engenho da Rainha, bodega deve ser Engenho da Rainha, o mosquito cobre no mapa do Rio. Onde fica mais ou menos? Aí eu falo, estou a 2 retas da Barra. Então deve ser um lugar bom. É bom. Mas eu tenho uma outra referência, Complexo Alemão. Chega a se benzer. Tem uns que falam, valei-me Jesus. Mas dá uma palavra de incentivo. Não, fica lá mesmo. Não, Deus vai fazer a obra lá. Aqui eu encontro quem será. Se eu pudesse, se eu isso, se eu aquilo. Eu fico feliz aonde Deus me plantou. Outro dia uma igreja me ligou, ela ficou sem pastor, e disse assim, pastor Alexandre, tudo bom? Tudo bem? O senhor aceitaria concorrer no nosso processo de sessão pastoral? Eu falei, meu filho, a sua igreja é maravilhosa, se eu estivesse pensando em me aposentar, seria um lugar bom para a gente passar a velhice, beira de praia, mas eu ainda estou com muito compromisso aqui. Nesse tempo eu não posso estar servindo vocês aí. Mas não fechei a porta, né, pastor? Ó, deixei nesse tempo, deixei a porta encostadinha. Nesse tempo, nunca fecha a porta, viu, irmão? Isso é arrogância. Nesse tempo, sabe, quando eu envelhecer, quiser uma beira de praia, estiver vazio lá no ministério. Por que, gente? Porque a intimidação anula. E olha, a intimidação acontece na célula, a intimidação acontece na rede. Então, como é que ele nos intimida hoje? É interessante. Ele foca no tamanho dos obstáculos. Olha o tamanho do obstáculo que nós temos aqui. Olha o tamanho da guerra que nós vivemos, gente. Eu não sabia que esse professor era tão amado e entupiu o cemitério. Eu não sabia que o MC Pose também era tão querido, entupiram lá a porta lá do presídio. Olha o tamanho, gente, da intimidação.
Nós olhamos, acabamos abrindo, não tem jeito não, se não tivesse jeito não era para construir isso aqui, porque eu vou ver muitos jovens saindo do tráfico aqui. E outros projetos que nós vamos levantar. Nós somos, não sei se eu posso falar, Flávio? Flávio está com um negócio no coração, ardendo no coração dele, veio falar comigo, de construirmos aqui oh meu Deus, dormitórios para fazer os nossos encontros aqui. Ele disse: apóstolo, vai dar certo, vou abraçar essa causa com macieira. E a ideia deles é a gente fazer sempre sexta-feira uma feijoada, vender e todo o recurso investir para um dormitório para 50 mulheres dormirem, 50 homens, e todos os projetos serem feitos aqui no Cian. Aí eu chamei ele, macieira, falei: vocês têm certeza disso? É isso que vocês querem? E aí disseram: não, queremos fazer isso. Falei: então tá bom, então eu vou atrás só incendiando. Já desenhou, tem até a planta ali que fez um ato profético, ele fez a planta ontem ali para mim, mostrando. Falei: rapaz, ficou bom. Agora já pensou: não vou fazer mais obra aqui não, que aqui é tudo violento, aqui é tudo complicado, que o dinheiro está assim, que o dinheiro está assado. Irmãos, Deus vai mandar a provisão. Amém? E ela já mandou, ele já mandou, está lá. Agora não aceita intimidação. Deus está entregando nas nossas mãos essa geografia. Deus entregou nas nossas mãos, Ele só não quer que você intimide. Segundo, vamos lá rapidinho, que tem almoço ainda. O que pode surgir para desqualificar o nosso compromisso? A impaciência diante dos processos. Diga impaciência. Oh meu Deus, quem é que não tem? Façam isso durante 6 dias. Eu fico pensando: Deus só podia resolver a parada em um dia. Para que 6? Para que 7, Deus? Em um dia. E o plano de Deus era bem meticuloso, né? Era repetição em cima de repetição. 7 dias, 6 dias de marcha, sem nenhuma mudança, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma fissura, sem nenhum resultado. Então preste atenção, nós abandonamos processos quando não vemos sinais, porque a impaciência nos rouba da conquista. Amém. Deus prometeu? Diga amém. Amém. Então Ele vai cumprir. Amém. Não questione os métodos de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Aliás, tudo que Deus faz é perfeito. O time dele. Israel passou quanto tempo no deserto, gente? Vamos lá. Aí ele sai para conquistar. Você já imaginou se Deus disse: olha, eu vou levar Israel para uma terra que não tem nada? Aí imagina, a terra não tem nada, não tem padaria, não tem mercado, não tem oficina, não tem restaurante. Deus disse: não, o tempo que foi roubado durante os 400 anos que vocês passaram no Egito e mais 40 no deserto, eu vou mudar essa história. Toda a cidade que vocês conquistaram, aquela padaria que era do Amonita vai ser tua, aquela farmácia que era do Edomita vai ter teu, aquele restaurante que pertencia ao habitante de Jericó vai ser seu. Eles matavam as pessoas, expulsavam, estava toda a estrutura lá. E por que Deus fez isso? Porque Deus está remindo o tempo. Então preste atenção, cuidado com a impaciência diante dos processos. Se Deus te prometeu a conquista, não abandone por causa da impaciência. Tem 10 anos que eu estou orando por propósitos na minha vida. 10 anos que eu choro, 10 anos que eu me coloco ali diante do Senhor, me renova, me dá estrutura para não desistir. Tem hora que eu desabafo com Deus, digo: poxa Senhor, está demorando, hein? Não reclamo, não murmuro, mas me dou o direito de gemer. Senhor, me dá um sinal, e aí vem Ele com um sinal, me dá uma certeza, vem com a certeza, e Ele está trabalhando com certeza a minha impaciência. Vocês não são impacientes, graças a Deus, daqui dá para ver, só tem gente paciente aqui. O que pode surgir para desqualificar o nosso compromisso? Terceiro, eu tenho que acelerar. Quando decidimos criar a nossa versão para obedecer à vontade de Deus. Cadê o levita? Tem alguém para tocar aqui? Eu gosto muito do teclado, mas ultimamente é uma rebeldia, só bota um violão. Mas tudo bem, eu vou na paciência. Um dia Deus vai me atender. Eu tenho certeza disso, que um dia eu vou. Não, tranquilo. Pelo amor de Deus, quem sou eu para pedir alguma coisa?
Leva uma cadeira também para ele não tocar em pé, vai me constranger. Basta um só em pé, toca sentadinho. Não, vai por mim, bota aí, isso. Faz o que eu estou te falando. Pode ser que alguém disse, depois o Gabriel vai ficar em pé, sentou mais o garoto. Tudo que eu tenho é teu. Terceira coisa que Deus ministrou no meu coração, que desqualifica o meu compromisso, é aquilo ali, olha, é quando eu decido criar a minha versão de obediência a Deus. Isso está uma loucura no nosso meio. Está arrebentando com a gente, arrebentando com a igreja, arrebentando com o líder de célula, com o líder de rede, líder de ministério, pastores. A orientação de Deus foi: os sacerdotes levarão 7 trombetas à arca da aliança. Não gritem, nem façam ouvir as suas vozes. Gente, havia sido dado o número exato dos sacerdotes, os tipos de instrumento, a ordem da marcha, o comando do silêncio absoluto. E o que acontece que eu vejo que desqualifica para a conquista? Quantas vezes nós queremos modificar aquilo que Deus não modificou? Queremos interpretar do nosso jeito, fazemos a nossa versão. Então aquilo que era pecado, hoje já não é mais pecado. Aquilo que antes eu orientava, hoje eu não oriento. Eu justifico as minhas desobediências como não sendo importantes. Não, olha, está todo mundo fazendo, isso é terrível. Mas a igreja tal faz assim, a igreja tal faz assado. Você não tem ideia da quantidade de sugestões que aparecem aos meus ouvidos que é feito em determinadas igrejas, como que se eu tivesse que abraçar tudo isso e dizer, bom, agora vai dar certo porque eu estou imitando o fulano, agora vai dar certo porque eu estou imitando a ciclano. E isso realmente, irmãos, é uma das coisas que quem é pastor aqui sabe que é chato, porque as pessoas não querem que você pare para orar e buscar em Deus a direção. Elas querem que você seja uma cópia da igreja tal, uma cópia disso, uma cópia daquilo, porque a igreja tal tem essa característica, porque o ministério tal investe nisso. E eu louvo a Deus porque eles investiram, estão achando o espaço deles. Deus tem um propósito para cá, e enquanto eu não for capaz de decidir que a versão que Deus tem para cá é Ele que vai dar e não sou eu que vou copiar, a gente fica nessa angústia. Nós queremos misturar métodos humanos com princípios divinos. Nós queremos criar alternativa. Então Deus, gente, abençoa a obediência integral e não a parcial. O que tem desqualificado a nossa conquista, e que para mim é muito, é justamente querer adaptar a vontade de Deus à minha preferência. Eu tenho certeza que se Deus fizesse uma enquete, de longe ele perderia, a ideia dele perderia. Imagina, essa ideia não tem nenhum sentido humano, lógico. Você passou 40 anos marchando e Deus vai te pedir mais 6 dias. Você é favorável, depois de 40 anos, dando volta, dar mais 6 dias de volta? Eu duvido que se você estivesse lá, você respondesse, sou. Ou será que Deus não tem outra maneira? Será que Deus não tem outro jeito? Será que Deus não tem outro método? Será que tem que ser esse método? Então vamos pedir isso hoje: Senhor, eu não quero liderar para adaptar a Tua vontade às minhas preferências. Eu quero que a Tua vontade se estabeleça sempre sobre o meu querer, que a Tua vontade esteja sempre na minha vontade. Eu não estou nem aí se A está fazendo diferente, se B, eu quero fazer o que o Senhor deseja. Às vezes quando a pessoa diz, mas o senhor é muito chato, o senhor é muito rígido, o senhor cobra muito. Talvez seja porque eu não quero fazer o evangelho adaptado à minha vontade. Não quero fazer o evangelho de acordo com o que eu penso. Então, meus amados, nós estamos vendo um tempo em que as pessoas estão assim, elas estão ditando para Deus como é que vai ser o ritmo, porque não querem gastar tempo com oração, não querem buscar. Senhor, o que o senhor quer? O que o senhor deseja? Deus, já que o senhor não fala nada, eu estou fazendo. Meu Deus. Quarto e último, gente.
que pode surgir para desqualificar? A falta de unidade que fragmenta o compromisso e compromete a conquista. Ali eu achei interessante, no versículo 3-9, estava o seguinte: olha, todo o povo, todos os homens de guerra, todos os sacerdotes, quem estiver armado. O que isso tem a ver? Gente, havia uma coordenação entre sacerdotes, capitães, soldados. Havia uma orientação entre os levitas, todo o povo. Cada um tinha uma função específica, mas cada um dependia do outro. O que nós temos aqui? A unidade. E por que eles tinham a unidade? Porque quando Jesus veio, Ele estabeleceu para a gente a perfeita unidade. E o que me chama a atenção nesse texto especial aqui, nesse versículo, é que nós às vezes queremos criar divisão, não para agradar a Deus, mas para nos agradar, porque havia uma divisão aqui, mas uma divisão regida pela unidade. O povo não podia assumir o lugar de sacerdote, e estavam felizes por ser povo. Os soldados não podiam assumir o lugar do sacerdote, mas sabiam a sua função dentro do corpo. Falhamos, e falhamos muito em cumprir a nossa parte, porque eu determino quem vai ser o sacerdote, geralmente são aqueles que eu gosto. Eu determino quem vai ser os soldados, são aqueles que eu vou com a cara. E assim vai se montando o reino. Então eu imagino o seguinte: olha, você gostando ou não gostando, esses são os sacerdotes. Você gostando ou não gostando, esses são os soldados. Vamos trabalhar com eles. Mas a unidade não chega. Olha, se a unidade não chega, imagina a perfeita unidade. E o que eu mais vejo em muitas situações é isso. Eu escolho que sacerdote vai participar dessa situação, eu escolho que soldado vai participar, eu escolho que parte do povo. Gente, isso prejudica o compromisso. A unidade fragmentada anula o compromisso. Compromisso anulado é conquista invalidada. Então a pergunta é: como é que está meu coração? Eu tenho trabalhado pela perfeita unidade, já que aqui estou no Antigo Testamento. Nós temos aprendido isso. Eu falava isso no Curados. Nós lemos a Bíblia, e por ler a Bíblia e não entender, é que nós padecemos. A Bíblia diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17: quem está em Cristo é o quê? Então, quando é que você vai ser nova criatura? Quando você estiver com Cristo. Pois é, mas pergunta se a maioria dos crentes que você conhece estão em Cristo. A maioria. Pega 10 e faz uma pesquisa. Meu irmão, você está com Cristo ou em Cristo? Ah, estou com Cristo, pastor, porque der e vier. Nosso povo não entende a diferença de estar com e estar em. Eu estou com o pastor André. Somos quantos? 2. Então o nome disso é unidade. Agora, se eu estiver nele, somos quantos? 1. Isso é a perfeita unidade. Por que a maioria dos crentes hoje não consegue caminhar na presença de Deus? Porque eles estão com Cristo, não estão em Cristo. Porque só é nova criatura quem está com Cristo? Quem está em Cristo. E nós aprendemos isso. E isso entrou muito forte no meu coração. Jesus, antes da cruz, disse: Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Aí depois da cruz ele vai orar, ele continua orando assim: e também oro, Pai, para que o mundo creia que o Senhor enviaste, que eles sejam um em nós e nós neles. O meu hoje da igreja, que a igreja quer ficar com Cristo, não em Cristo. Isso é o problema da tua célula. Pergunta lá na tua célula, você quer dizer, quantos lá estão em Cristo? Quantos são com Cristo? Vai ter líder, próprio, tem líder aqui dizendo: eu nem sabia que tinha essa diferença, estou sabendo agora, pastor. Apóstolo. Por isso que você vai ver crente com a vida velha. Mas por que ele vive a vida velha? Porque só vai ter uma nova criatura quando ele tiver o quê? Com Cristo.
Então, enquanto eu estiver com Cristo, eu sou uma nova criatura? Sim ou não? Não. Mas botaram na minha cabeça que é com Cristo, que eu ando com Cristo, que eu vivo com Cristo. Jesus disse: olha, o sentido agora é outro. Andar comigo gera unidade. Se você quer gerar perfeita unidade, você tem que andar em mim e eu em você. Os crentes andam com Cristo, mas não andam em Cristo. E vai para o português para você ver se não existe uma diferença do em e do com. E é uma diferença absurda. Mas o que a igreja hoje ensina os crentes? Andarem com Cristo. Ele nunca pediu isso. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já... No dia que a igreja começar a andar em Cristo, o Curados para Curar, por exemplo, vai ser só para outras igrejas de fora, porque os de dentro vão estar organizados emocionalmente, estão em Cristo. Tem gente que diz assim: eu já passei pelo Curado 3 vezes até ano de jeito, apóstolo. Eu disse: menos mal que cada curado é um momento novo, né? Vai tentando, um dia você consegue, uma hora faz bingo, né? Uma hora preenche a cartela, 10 curados, bingo! Por quê? Porque ele não vive em Cristo. Por que o pastor desiste do ministério? Porque ele vive com Cristo. No dia que ele viver em Cristo, eu estou vendo, eu não vejo novela, a não ser bíblica, e eu estou vendo essa série Saulo, e ontem me chamou a atenção, é por isso que é bom às vezes você ver a coisa. O Saulo, dando o testemunho dele, ele disse assim: Jesus me disse o quanto eu iria sofrer por ele. Quem aqui gostaria sinceramente de ouvir Jesus falando: você vai sofrer porque você agora é meu servo? O que as pessoas querem ouvir hoje, gente? Olha que coisa tremenda. Você vai numa reunião, naquele congressão de pastores, aí o cara: o Senhor manda te dizer que vai te usar muito. Aí tu chora, hein? Aí tem uns que ainda abrem a boca e falam: eis-me aqui, Senhor. Ele pensa que vai para Bahamas, vai para... Eis-me aqui, Jesus. Você já parou para pensar que se Jesus te usar é para você sofrer? E você ainda tem o desplano de dizer: eis-me aqui, Senhor. Pega, Deus fala para Paulo: Paulo, eu vou te levar para você sofrer. O teu ministério vai ser de sofrimento. Qual foi a última mensagem que alguém falou que você ia sofrer no ministério, tirando de hoje? Está todo mundo dizendo que o teu ministério vai ser o quê? Hein? Abençoado, glorioso, hein? Você chega até a se emocionar. Mas diz: eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno dessa molezinha, meu Deus. Ah, meu Deus, eu não, Senhor, eu não. Não é isso que a gente quer, gente? Veja se hoje o seu ministério combina com sofrimento. Veja qual foi a última mensagem que você ouviu de Paulo, dizendo que ele pagou um preço caro demais. Esse cara é vaso escolhido. É mesmo? É. Vai sofrer muito. E Paulo tem essa revelação porque ele começa sendo ignorado pela igreja de Jerusalém, né? A turma tinha pavor dele. Então, gente, deixa eu fechar. Quais compromissos precisam ser firmados para que a nossa conquista se estabeleça? Há 4 compromissos que Deus estabelece para a gente. O primeiro deles: é preciso estar compromissado com o processo antes da promessa. Se você não conseguir vencer pelo processo, você não desfruta da promessa. Onde as pessoas estão perdendo? Porque elas querem a promessa, mas não querem o compromisso com o processo. Vocês todos, homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Olha que ordem ilógica. 40 anos.
E Deus diz: andem um pouco mais. Não era uma estratégia militar convencional, não era uma estratégia, não testava a obediência deles, né? Qual era o propósito? O propósito é que Deus diz: todo o processo que eu te colocar, Alexandre, oi Senhor, eu vou construir uma estrutura para você desfrutar da promessa com sabedoria. Então diga a pessoa que está ao seu lado, ela precisa ouvir isso: você nunca vai desfrutar de uma promessa se Deus não te der estrutura. Você vai viver desperdiçando promessas sem estrutura. Então Deus cria uma estrutura. É para marchar? Mas não marchamos 40 anos, não interessa, marcha mais 6. Vamos ver, vamos criar a estrutura. Vocês marcharam 40 anos murmurando, vocês marcharam 40 anos reclamando, vocês marcharam 40 anos falando mal de Iaúma, do Engenho da Rainha, falando mal do Rio de Janeiro. Então agora tratem de marchar de boca fechada, porque eu vou criar uma estrutura profética na boca de vocês. Quando vocês abrirem a boca, é para ver tudo de ruim cair. Hoje você vai orar, vai dizer isso para Deus: Deus, me põe uma trava na minha boca, porque toda vez que eu vou para falar do Rio de Janeiro, de Iaúma, do Engenho da Rainha, do Complexo Alemão, eu falo para destruir, eu falo para murmurar, eu falo para reclamar. Você não tem estrutura para essa conquista que Deus tem. E eu vou orar para Deus tirar do meu caminho todo mundo que fala mal desse lugar. Senhor, leva, não deixa do meu lado não, Pai. Cria estrutura. O que é que nosso apóstolo falou? Ele crê que Deus vai fazer, então Deus vai fazer. Está de mal a pior. Aqui está isso, Senhor, leva. Em nome de Jesus, Senhor, leva para a Barra da Tijuca, leva para o Recreio, leva para o Raio Parta. Mas não deixa perto de mim, Senhor. Deus me deu uma palavra, disse: meu filho, não tem como. Você marcha calado e tem gente ao lado murmurando. Eu não vou poder te dar uma conquista com gente que não sabe andar em silêncio. O que é isso, Senhor? Eu vou criar uma estrutura. Então proíba na sua célula. Falou mal desse bairro, diz: ei, se você não pode profetizar, faz que nem Israel em Jericó. Fique em silêncio. Proibido. Amém, Deus. E quando teve aquela operação aí de que entupiu de polícia, aí eu fui almoçar, eu falei: você vai almoçar? Você vai sair para almoçar e vai nesse tiroteio? Você tá maluco? Não. O diabo sabe quem é quem no território. Irmãos, eu fui na hora que eles ainda estavam descendo com a plantação do agro. Estava enchendo o caveirão de plantação do agro. Ih, deu baixa no agro. Um montão de pé de maconha. Que devia ter gente lá dentro chorando, pô, João estava no mapa. Meu Deus, tanto esforço para nada. Almocei, comi, voltei. Então Deus precisa criar estrutura. Cuidado com as pessoas que estão perto de você, que anulam as conquistas. Primeira coisa que Deus colocou: eu tenho que estar compromissado antes da promessa. Eu não posso ter líder do meu lado que não está compromissado com a promessa que Deus me deu de ver esse lugar transformado. Então, Senhor, faz um favor para mim, Senhor. Me leva, tira, leva para outra igreja, leva para outro ministério. Leva, Jesus. Mas sai todo mundo, a igreja não é minha. A igreja não é minha. O que não dá, irmãos, é eu marchar com o murmurador, é eu marchar com o pessimista. Deus virou e disse: ei, ô Josué, oi Senhor, meu filho, esse povo passou 40 anos podendo falar e só murmurou, só reclamou. Então vamos ensinar uma coisa para eles. Nesses próximos 6 dias eles vão ter que marchar de boca calada, porque senão não cria estrutura, continua a estrutura de murmuradores. O que você imagina? Você imagina se Deus não dá esse comando? Fala a verdade, se não encontrar uma meia dúzia do céu lá, será que vai acontecer mesmo? Será que vai cair?
E gente que está comigo na liderança. Será mesmo que o que Deus falou para o apóstolo não vai acontecer? Eu não acho, sinceramente eu não acho. Então Deus disse: calados. Você não pode ter uma promessa se você não tem estrutura para desfrutar dela. Você tem ideia mais ou menos quanto é que se gastou aqui, nesse restaurante? Outro dia estava falando comigo. Passou de 1,5 milhão. Aí tu fala assim: como é que pode passar 1,5 milhão num lugar e a gente não vê? Aliás, só duas coisas no mundo me marcaram a atenção nesse momento. Foi como passou 1,5 milhão aqui, a gente não viu, e como é que a esposa do MC Pose mexeu 250 milhões e ninguém, o COAF, ninguém pegou ela. São dois milagres maravilhosos. Ela movimentar 250 milhões e ninguém perceber, e aqui mexeu 1,5 milhão. Já tem aqui 1,5 milhão. E pergunta se esse 1,5 milhão deixou alguém endividado, falido, arruinado, com o nome aí protestado. Mas por que, irmãos? Porque a gente está falando da obra de boca calada. É estrutura. Se ele der uma rede, você mesmo não confia na rede? Não, pô, que difícil. As mulheres, apóstolos, não colaboram. Ei, macho de boca calada. Ah, apóstolo, porque os homens não apoiam, que os homens isso. Ei, macho de boca calada. Ah, porque os jovens não chegam juntos. Macho de boca calada. Porque você não desfruta da promessa, que você não gerou um compromisso antes. Que compromisso? Com processo. Ora mais, busca mais, jejua mais. Ah, porque os adolescentes, ei, boca calada. Tinha alguém de fora? Cara, boca calada. Não justifica o tempo todo sem compromisso. Só que é a promessa. Deus tem grandes promessas para a nossa rede. Deus tem grandes promessas para o Evangelho. Se depender de você, não. Por isso que Deus, meu filho, oi, diz para eles que eu quero que eles andem de boca calada. Mas por que, Senhor? Porque o silêncio ele gera uma estrutura para a promessa. Se ele lidera uma célula, toda vez que tu abre, posso liderar uma célula, é tão difícil, eu sabia. Irmã Mônica, o CR é tão complicado, ninguém aparece. Ei, irmão, eu estava num café, fique de boca calada. Por quê? Porque não vai poder desfrutar da promessa se não tiver estrutura. Não tem estrutura, fica reclamando. Fica reclamando. Então vamos tirar isso do nosso coração, gente. Líder é diferente de liderado. Eu vou embora, quero nem saber. Olha, você não tem ideia Aí eu ia falar uma palavrão. Da apurrinhação que é na minha cabeça. O senhor tem que ir para a Barra, o senhor tem que abrir uma igreja na Barra, o senhor tem que abrir uma igreja no Recreio. Eu digo: meu Deus, será que eu não posso cumprir a tua vontade? O senhor me prometeu que eu ia ganhar esse território. Agora fico eu. Irmão, mas quer dizer que não vai abrir? Vai abrir, Deus vai botar outros pastores lá. Vai abrir no Recreio, vai botar outros pastores. Vai abrir na Itália, vai botar outros pastores. Vai abrir na Europa, vai botar outros pastores. Deixa eu conquistar a terra que Ele me deu. Deixa eu lutar. E se você não está afim, não me deixa injuriado. Se é para ficar, até o fim. Vamos embora. Vamos desanimar. Senão, Paulo, senão... Ninguém larga a mão de ninguém. Eu já falei para vocês, um dia que Deus fala assim: meu filho, eu estou vendo a tua luta, diz para mim para onde você quer ir, qual é o lugar que você quer ir abrir esse ano. Deus, com tudo pago, com tudo pago, com tudo que o Senhor vai dar, tudo. Genebra, eu quero morar na Suíça, eu quero ter o prazer de gastar franco suíço. Nós estivemos lá numa viagem que eu fui com o apóstolo. Uma coxa de frango, 8 frangos suíços. O frango vale mais do que o euro. O frango hoje deve estar batendo R$8. Então, uma coxa de frango, uma coxinha, coxa de frango, né? 8 frangos. Um frango é R$8, você calcula quanto é que é a coxa. Que aquele dia de frango assim. Aliás, a única coisa que ele comprou foi chocolate, né? 100 gramas de chocolate. Eu botei no cartão naquela época que o AF ainda era barato. Eu paguei R$79 de 100 gramas de chocolate.
Mas Deus não me chamou para Genebra, pelo menos até agora, né? Lembra, não fecha a porta. Até agora Ele não me chamou para Genebra. Ele disse que minha Genebra é aqui. Então deixa eu colocar algo para vocês aqui. Diga comigo, processo não é castigo, é construção. Cada volta era uma lição de fé. Cada volta era uma disciplina que Deus estava preparando aqueles corações. Agora preste atenção, queridos. Muitos querem o milagre, mas fogem da disciplina. Muitos querem a promessa e fogem do processo. O último quilômetro é o mais difícil. No 7º dia, vocês vão ter que dar 6 voltas. Meu Deus do céu. Já imaginou, gente? Cada volta lá em Jericó era mais ou menos 40 minutos. 6 dias caminharam aí até lá, talvez por volta de 4 horas. No 7º dia, eles iam dar 6 voltas. No total, dizem os estudiosos, 9 horas de marcha. 9 horas de marcha. Deus está dizendo, persistam mais um pouco. Senhor, nos dá resistência para conquistar essa geografia, Pai. Não deixe meu coração desanimar por esse lugar. Segundo, compromisso. É preciso estar compromissado com o silêncio que trata o nosso caráter. Já falei sobre isso. Josué tinha dado ordem ao povo dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser gritem. Gente, olha que coisa interessante. O poder não estava no grito, o poder estava na obediência do silêncio. Então a maior guerra que nós enfrentamos não é a externa, é a interna. É essa guerra aqui que eles estão enfrentando. Vamos calar a ansiedade? Vamos calar a visão que nós temos da geografia? Vamos calar essa visão? O que nós conversamos muitas vezes nos bastidores? O que nós conversamos muitas vezes entre nós? Será que eu consigo calar aí a murmuração, o medo, a crítica? Então preste atenção. Deus está nos dizendo aqui na semana seguinte, ei, aprenda o valor do silêncio. Não abra a tua boca para lançar maldição naquilo que você lidera. Não abra a tua boca para lançar palavra de derrota na terra que eu vou dar para vocês. O complexo está fechado, ninguém entra, ninguém sai. Mas Deus já nos entregou. Ah, mas tem 1.200 igrejas aí. Ah, mas a outra igreja está vindo para cá. Meu irmão, pode entupir de igreja. Deus quer escolher uma para entregar na mão dela. E é para mudar a geografia. Não estou um pouco preocupado com isso, não. Deus mandou andar, mas não mandou falar. Muitos líderes mais falam do que andam. Então nós temos que aprender o valor do silêncio enquanto fazemos a obra. Se você aprender o valor do silêncio, do privado, do particular com Deus, você vai dar glória a Ele nos milagres, nas obras que Ele vai fazer no público. Então vamos ter isso no nosso coração. Mas por que esse silêncio? Diga comigo, que no silêncio eu estou construindo o meu caráter. Você imagina? Eu subo para o púlpito da igreja e digo, irmãos, nós vamos ver essa terra mudar. Mas lá na minha célula eu digo, olha, acho difícil, muito complicado, eu estou aqui há 20 anos. Onde é que está o meu caráter? Onde é que está o seu caráter? Então nem tudo na nossa vida é aleluia, é glória a Deus. Às vezes a gente tem que estar ali no silêncio ali, ó, sabe? Pedindo ao Senhor, marchar em... Eu fico pensando atento. Gente, se coloca no lugar desse povo e pensa como é que para vocês isso não ia ser uma tentação. Fica de boca calada. Ia ser fácil para você? Não ia dar um... Hein? Será que você não ia dar uma tremida, não? Dia após dia, vendo os inimigos e não poder falar nada, não poder ameaçar, não poder provocar, não poder gritar, não poder chamar para briga. Então preste atenção aqui, irmãos. Deus está dizendo assim para mim, meu filho, diz para eles que tem a hora certa de gritar. Tem a hora certa de gritar, meu filho. Tem a hora certa.
Nós queremos reclamar, pressionar que as coisas... Eu recebi uma ligação, eu estava pregando na Redenção e uma senhora veio e me ofereceu um apartamento lá, um prédio lá dela. Dobrei meu joelho. Senhor, se não for bênção para a minha vida, se não for bênção para a tua igreja, não deixa esse negócio ir à frente. Liguei para ela e disse: ó, minha irmã, não, estou aqui, quando eu voltar eu ligo para o senhor. Até hoje não ligou. Tá bom, Deus, o senhor está me livrando de alguma coisa. Porque, irmão, se Deus comanda lá o diabo, tem autoridade, não vai ter autoridade na vez. Ô, você não falou que ia dar lá o imóvel para a minha igreja? Liga lá para ele. Aí eu ligo, Deus está me livrando de uma dor de cabeça. Eu ligo, falo. Aí daqui a pouco eu vou reclamar. Eu falei para você ficar em silêncio. Quero para não falar nada. Tu falou, agora resolve. Esse problema é teu. Esse BO é teu. Eu já fiz a minha parte, eu orei. Não é para mim, se fosse para mim, eu ia ficar ligando. Ô, fulano, só não falou que ia me doar o imóvel para a igreja? Então, sua igreja é tua. Se não for para ser, nem deixa tocar, meu Deus. Deixa com ela, esse abacaxi já é dela, vai que ela transfere um abacaxi. Eu já tenho tantos, vou pegar mais um. Então não, se for do Senhor, o Senhor é dono da vida dela, mas não é crente. Em tese ele é dono da vida de todo mundo, não, mas se for de crente, ele não pensa que manda mais? Então, pronto, acabou. Eu não fico nessa crise, nessa neurose, mas por quê? Porque nós queremos às vezes pressionar, nós queremos às vezes agir pela força do braço, e o segredo está na obediência. Então Deus não precisa do meu grito, Deus precisa da minha obediência. Terceiro, vamos lá. É preciso estar compromissado com a persistência que promove maturidade. Irmão, todo líder maduro tem que passar pelo compromisso da persistência. Eu não conheço líder maduro que não passou pelo compromisso da persistência. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã. Olha que coisa tremenda. Da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente que naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a mão. Vamos lá, no primeiro dia, hein? Imagine. Primeiro dia, bom, vamos ver o que acontece, né? E aí todo mundo saiu. Silêncio, hein, gente? Aí o cara voltou para casa, a esposa, aí ele podia falar: e aí? Vi nada demais. Aí tocou a trombeta lá no 2º dia. Será que caiu hoje? Será que a gente viu alguma fissura? Eles não sabiam quando iam cair. No 3º dia, rapaz, será que eu entendi mesmo certo essa instrução? Já o 3º dia não estou vendo nada, nem uma mexidinha, nada, nem um tremozinho de terra. 4º dia, já imaginou, gente, no 4º dia? O pessoal de Jericó já zoando: ei, assim vocês vão conseguir alguma coisa. 4 dias sem marchar e não conseguir nada. Imagina o sofrimento. Imagina os inimigos zombando deles. Pô, eu fico imaginando que no 5º dia a turma não podia falar, certo? Mas estava com o pé já gemendo. Meu pé está doendo, está me matando. Deus está falando para dentro: meu Deus, marchar nessa areia, nesse sol, não dá certo. 6º dia, gente. E amanhã, será que vai dar? No 7º dia, quando eles dão a última volta, Deus diz: agora chega. Chegou o momento, podem gritar. Não foi engenharia, não foi a força militar, não foi a estratégia humana, foi Deus dizendo: eu cumpro a minha palavra no tempo certo. Então persevera, porque na perseverança eu estou te amadurecendo. Mas após eu estou orando há tanto tempo, estou orando, persevera, está amadurecendo. O verdadeiro líder sabe que é na persistência que ele revela a maturidade dele. É na minha persistência que Deus vai revelar. Vamos terminar, fique em pé, porque vem o melhor da festa agora. Eu tenho que liberar vocês, acabou. É preciso ver compromissado com as disciplinas espirituais para gerar a estrutura de um conquistador. Gente, eu já disse para vocês por que Israel marchou 7 dias para gerar, porque a disciplina gera estrutura. Eu creio que o grande problema de muitos líderes é que eles não têm uma disciplina na vida deles. Eles não têm uma disciplina de orar todo dia.
Eles não têm uma disciplina de ler a Bíblia todo dia. Eles não têm uma disciplina de orar, de jejuar pelo menos uma vez por semana. Não tem. E olha, o que mais me ataca é que toda vez que eu tiro o dia da semana para jejuar é o dia que eu recebo mais convites. E eu sei que aquilo é justamente um teste da parte de Deus para a minha vida. Então, gente, cadê a nossa disciplina espiritual? Cadê a obediência? Ah, mas eu não posso jejuar porque eu tenho problema de saúde. Quando tu vai fazer exame de sangue? Irmão, nós não jejuamos porque nós não queremos. A gente ficou atrás de desculpa. O jejum nos deixa sensível para a voz de Deus. Toda vez que eu faço o meu jejum, eu fico sensível àquilo que Deus quer falar. Estou tirando as quintas-feiras para jejuar pelos casais do Reconexão. Aí fui conversar ontem com o Rafael. Falei, apóstolo, está faltando isso, faltando aquilo. Eu falei, beleza. Próximo encontro eu vou acertar com eles. Então o jejum nos dá entendimento espiritual. Eu não vou deixar ninguém constrangido aqui, mas eu tenho dúvida que a maioria dos meus líderes não jejuam. Eu não tenho dúvida disso. Que não tira um dia da semana para dizer assim, vou ficar sem comer. É uma disciplina, gente. Pastor que não quer orar, que não quer ler a Bíblia. Como é que esse homem vai vencer uma depressão? Não consegue, vai se matar. Pastor que não jejua, ele não consegue aguentar a pancada da caminhada. Aí essa história, não, mas é porque eu não consigo. Não, você não quer, porque quando... Irmãos, quem já operou aqui, logo depois que almoçou? O que o médico diz? Dieta o quê? Zero. Dieta zero é nem água. Não é isso? Fica quanto tempo? No mínimo 24 horas. No mínimo 24 horas, dieta o quê? Mas você é capaz de ficar dieta com água para o seu Deus. Eu não consigo, eu passo mal, eu estou da tontura. Não é isso não. É que a fraqueza está te vencendo. Irmãos, eu faço jejum, eu vou para a academia malhar. Então não tem esse negócio de ficar fraco, mole. O diabo já sabe, o diabo já bota um tremor. Então hoje eu vou orar para que haja em nós o compromisso com a conquista. Eu não vou orar pela sua conquista. Você não merece a conquista que você não é compromissado. Você tira? Tiro. Gelo, máquina de gelo. Mas por que eu vou falar isso também? Tem até a ver. Quando esse professor morreu, parou tudo aí dentro, porque eles têm compromisso com o que eles fazem. Então eu queria orar com você. Eu queria que você pedisse, Deus, eu quero disciplina com os compromissos. Eu não posso ter direito a uma conquista da qual eu mesmo não acredito. Eu não posso ver Deus trazer a bênção para esse lugar se eu falo mal dele. Você não merece um lugar que você não ama. Você não merece, você está no lugar errado. Eu já falei essa experiência que eu tive com Deus. Em 2017 eu queria abrir uma igreja. Chamei o apóstolo Mário e falei, tu vai me ajudar aqui, eu vou tocar o barco lá. Daqui a pouco o negócio começou a desandar, um desânimo, aquela coisa já no coração. Sei o que está havendo, se eu não posso entregar as famílias de um território que você não ama mais. Eu não posso entregar as famílias daí. Agora imagina, você está numa área da igreja aqui do Senhor que você não ama mais a geografia, como é que Deus vai te entregar? Como é que Deus vai te entregar as mulheres de uma geografia que você não ama? Como é que Deus vai te entregar os homens de uma geografia que você não ama? Como é que Deus vai entregar a riqueza, o recurso de uma geografia que você não ama? Como é que Deus vai entregar, gente? Então hoje a minha oração é, Senhor,
Põe todo mundo que está comigo, no mínimo, em silêncio. Como é que Deus vai entregar? E não adianta, você pode fazer o que você achar que você tem que fazer, pode fazer o que você quiser, investir onde você quiser. Tem uma coisa no mundo espiritual que não muda, é a paixão pelo território. Eu amo os jovens dessa geografia. Eu amo as mulheres dessa geografia. Eu amo os homens, as famílias. Eu sempre na minha oração peço: Deus, eu quero os 10 milhares dessa geografia. Eu não quero 10 milhares de empresários, Senhor, todos que vierem serão abraçados. Todos. Mas essa geografia tem que ser alcançada. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu penso nessas igrejas que estão aí grandonas, na Barra da Tijuca. Se você pegar ali, vamos peneirar quem mora aqui mesmo e quem vem de fora para cá, vocês acham que vai ter mais gente que mora lá ou que vai de fora para lá? Sim, o que vocês acham? Por quê? Porque não tem geografia, não tem compromisso onde vivem. Então sonham em mudar, sonham em vazar. E alimentam seus sonhos. Um dia quando eu estiver aqui, um dia quando eu morar aqui, um dia quando eu... É o tempo todo assim, gente. Não há nenhum problema em você se mudar para onde quer que você seja. Diga amém. E assim, graças a Deus. Desde que você entenda o seguinte: a mudança não pode gerar em você um amor maior do que o amor de Deus. Onde o Senhor me quer. Onde o Senhor me quer. É isso que eu pergunto para Ele. Então hoje eu queria orar com você. E se você hoje está entendendo o seguinte: Senhor, eu quero ter mais compromisso antes da conquista, eu queria orar com você aqui. Sai do seu lugar, não tem muito tempo. Eu já estourei o horário. Essa palavra foi para mim, apóstolo. Eu quero conquista, eu quero a promessa, mas entendi hoje que o compromisso tem que vir na frente. Vamos louvar? Eu queria orar com você. Vou pedir isso ao Senhor: Senhor, eu quero compromisso. Eu fico o tempo todo falando da conquista, o tempo todo compartilhando, mas eu confesso que eu não tenho estrutura para isso. Quando Deus diz: fiquem em silêncio, porque vocês passaram 40 anos querendo a terra prometida, mas murmurando. 40 anos querendo a terra prometida, mas murmurando. Então hoje vai ser diferente. Hoje eu vou criar estrutura em vocês do silêncio, compromisso antes da conquista. Ah, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa pelas vezes que eu reclamei do compromisso. Me perdoa porque lá atrás eu achei que ia ser uma coisa e hoje é totalmente diferente. De tudo que eu sonhei, de tudo que eu planejei, de tudo que eu imaginei. Eu já falei isso para o Senhor no secreto, eles estão ouvindo agora. Das expectativas que eu criei, dos sonhos que eu alimentei, e o Senhor não cumpriu nada daquilo, nada. Isso vem me tratando e colocando no meu coração um amor por esse lugar. Tem hora que eu me revolto, tem hora que eu reclamo, tem hora que eu me sinto Jonas, mas tem hora que eu me sinto Jeremias. Então, Pai, eu quero te pedir nessa manhã: renova o meu compromisso contigo e renova o compromisso de cada um aqui, Senhor. Talvez a situação daquele setor, daquela área, daquela célula, daquele ministério, daquela rede esteja travada, porque nós queremos a promessa, mas não queremos o compromisso. Não temos mais compromisso com as disciplinas espirituais, a não ser que venha uma coisa que atinja a nossa saúde, nossa família, ou a nossa vida financeira. Estar de volta para o compromisso da oração, da palavra, do jejum, meu Pai. Estar de volta para o compromisso
em ouvir a Tua voz. A gente fica reproduzindo hoje muito discurso que não é nosso. Aquilo que o cantor falou, aquilo que o pregador disse, aquilo, Senhor, que realmente nosso coração para essa geografia, nós esquecemos. Na quinta-feira eu fui cortar meu cabelo lá em cima, Pai. Quanta boca de fumo, quanto jovem. Meu Deus, tem misericórdia desse lugar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, tem que mudar. Se eu falar que o Senhor não tem poder para mudar isso, é melhor largar o cristianismo, é melhor deixar Jesus de lado, porque... E às vezes nós murmuramos isso, não muda não, do jeito que está aí não muda, do jeito que está aí não muda, Senhor, vai mudar. Podem zombar, podem fazer piada, como às vezes eu escuto, meu Pai, gente perguntando para mim se eu acredito realmente, como se eu estivesse mentindo para os teus filhos, contando lorota. Jamais abraçaria uma obra dessa aqui dentro, desse porte, para ver tanto jovem fora. E eu vou ver muito jovem aqui com tornozeleira ali, Senhor, trabalhando, querendo uma nova vida. Muita família aqui dizendo obrigado, igreja, obrigado, irmãos, que abriram o restaurante para mudança de vida. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir mudar todo mundo, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todo mundo fizer um pouquinho... Então, Pai, deixa do meu lado gente que acredita na geografia. Deixa do meu lado, Senhor, gente que ama essa geografia. Que entende que essa igreja aqui não é mais uma igreja, ela foi aberta pelo Senhor para cumprir um propósito. Um propósito que o Senhor tem, Pai. Eu não preciso de líder do meu lado murmurando. Eu não preciso de líder do meu lado apontando a igreja A, a igreja B, a igreja C. Vai para lá. Vai congregar lá. Eu preciso de gente do meu lado que diga, vamos fazer aqui. Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai mover, Deus vai realizar, Deus vai completar, Deus vai se mover. Porque, Pai, eu não vejo glória nenhuma aonde o dinheiro chega na frente. Agora eu vou ser sincero para o Senhor. Quando acontecer aqui, vai repercutir na nação toda. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, Senhor, eu quero te pedir, não me deixa paralisado, enfeitiçado, encantado, porque outras igrejas estão fazendo. Me deixa com vontade, com desejo, com autoridade, com gana, para ver a história mudada. Ainda hoje a tua palavra diz, o Senhor disse, eu lhes dou autoridade sobre o demônio, sobre o território. Então, Senhor, nos encha de uma autoridade espiritual, meu Pai. Eita glória! Oh, meu Deus, cada líder de célula aqui, meu Pai, com uma unção, Senhor. Essa célula vai multiplicar, vai romper, vai dobrar, meu Pai. Cada líder de rede com uma unção, olhando ele, Deus vai entregar os milhares. E vai ser pela disciplina espiritual, pela busca, pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra. Amém, Deus. Oh, meu Deus, move o nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, por essas portas se abrirem para o nosso café. Eu sou a vida do teu filho Macieira, toma nas tuas mãos. Todos que trabalham nesse projeto, Senhor. E nós vamos ver muito jovem. O tráfico vai mandar a gente aqui saber o que está acontecendo. E nós vamos abrir, Senhor, em outros locais. Que nós cremos. E, Senhor, abençoa o projeto que o Senhor tem colocado no coração do teu filho. No nosso coração. Nós vamos construir os dormitórios. Porque o que vai ter de encontro com Deus, encontro de destino, curados para curar. E tantos outros encontros, Senhor. E vidas vão passar, e vidas vão passar, e vidas vão passar, e vidas vão passar, Senhor. Então eu já estou com o coração já vibrando com esse novo desafio. Amém, meu Senhor. E sei que os líderes vão comprar essa ideia, Pai. Abençoa, Pai, nossas vidas no dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.